Glorificado seja o Cordeiro de Deus. Glória a Deus nesta manhã. Exaltado seja a Trindade Divina. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos neste momento pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, ó Deus. Eu te peço a tua bênção nesta manhã, a tua bênção para este mês que se inicia. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço, Senhor, que me ajudes, pois quarta-feira eu vou passar por uma cirurgia de cataratas, que o Senhor esteja em primeiro lugar, que tudo esteja sob o controle do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou falar aqui sobre o tema, quando Deus usa os corvos. Hoje e amanhã eu estarei fazendo lives, né? Porém, a partir de quarta-feira eu vou passar por uma cirurgia de cataratas, aí eu não sei quando é que eu vou ter a liberdade para estar usando a internet, porque nós temos que passar por uma série de precauções, né? 1 Reis 17, 1 a 6 é o nosso texto base. E como introdução, nós temos aí o episódio que o profeta Elias é sustentado por corvos no ribeiro de Querite. É um dos relatos mais marcantes do Velho Testamento. E ele revela a provisão sobrenatural de Deus em tempo de crise, mostrando que o Senhor usa até mesmo as coisas mais improváveis para cumprir seus propósitos e cuidar dos seus servos. Vamos ler aqui 1 Reis capítulo 17 e o versículo 1 ao 6. Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou marcado junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. a água do ribeiro. O mais eminente dos profetas é introduzido assim como Melquisedeque, sem qualquer menção a seu pai, mãe ou início de dias, como homem vindo das nuvens e levantado pela especial providência divina, para ser uma testemunha do Senhor naqueles tempos mais degenerados, de modo que, através do seu zelo, coragem e milagres, pudesse combater as muitas e abomináveis idolatrias, assim como realizar o pequeno número dos verdadeiros profetas e homens de Deus que ainda reinavam em Israel. Então Elias, ele parece ter sido um homem de personalidade firme. E espíritos firmes são chamados a executar tarefas duras. Seu nome significa: meu Deus é Jeová,
que traz a ideia de Jeová é aquele que me enviou, pois é aquele que me enviou, que é meu Senhor e aquele que me sustenta. Disse a Acabe, tendo certamente exortado em tempos anteriores quanto aos seus pecados. Agora, porém, ele faz asseverações sobre os caminhos pecaminosos do rei, declarando e executando o juízo de Deus contra ele. Tão certo como vive o Senhor, jurando assim pelo Deus de Israel, que é o único Deus verdadeiro, Deus vivo, enquanto os outros deuses são deuses, na realidade, deuses falsos, deuses que nada fazem, que Acabe havia escolhido, a quem eu sirvo, ou seja, de quem é ministro. E nós vemos assim a história de Elias, uma história fenomenal, um episódio maravilhoso. E esse episódio, como já falei, é um dos episódios mais marcantes, né, que nós podemos observar lá no Velho Testamento. Elias, na realidade, ele surge no cenário bíblico como os profetas de Deus sempre surgiram, e ele muito bem destacado, em um tempo de apostasia em Israel. Sempre nos momentos de apostasia, Deus levantava alguém. Aí nós vemos ele profetizando, né, a seca e ele é conduzido ao ribeiro de Querite, onde Deus promete, na realidade, sustentá-lo. O surpreendente que nós vemos nesta narrativa bíblica é o instrumento escolhido, que são corvos, aves impuras, improváveis, egoístas, para sustentá-lo. Mas Deus, ele usa coisas surpreendentes para executar o seu plano, para executar a sua vontade. Essa história, ela está carregada de um simbolismo tremendo e nos mostra como Deus, ele trabalha para cuidar dos seus, como Deus trabalha de várias formas inesperadas. E vejamos aqui o contexto histórico. Elias profetizou em Israel durante o reinado do rei Acabe, um dos piores reis da história de Israel. 1 Reis 16, 30 ao 33. Vejamos aqui. 1 Reis 16, 30 ao 33. Vamos ler do versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 30º ano do reinado de Asa, rei de Israel. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar pelos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Acera, de madeira, que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. E vemos aí então esse cenário, né, esse contexto histórico tremendo. E ele anunciou que não choveria sobre a terra como juízo de Deus contra a idolatria de Acabe e Jezabel. Após proclamar a seca, Elias foi orientado por Deus a se esconder junto ao rio de Querite,
onde seria sustentado de maneira milagrosa. Aqui nós observamos que foi o próprio Deus que o orientou. Quem eram os corvos? Nós vemos aí o texto bíblico de 1 Reis 17, 4 ao 6. Hás de beber do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Tremenda provisão, né? O corvo simboliza a provisão sobrenatural de Deus. Os corvos traziam carne pela manhã e à noite, de forma regular. Naturalmente, os corvos roubam e comem, mas aqui eles obedeciam ao comando divino, obedeciam à ordem divina. Isso mostra que Deus tem um controle sobre todos os instintos da criação. Qual a aplicação que nós temos para isso? Quando os recursos humanos falham, Deus ainda pode nos alimentar de maneira sobrenatural. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê todas as coisas, o Deus que cuida de nós de uma forma muito especial. Porém, aqui nós temos possíveis interpretações. Temos uma interpretação literal que, na realidade, diz que são corvos de verdade, que eram aves consideradas imundas pela lei de Moisés, Levítico capítulo 11 e o versículo 15, aves que eram proibidas na realidade das pessoas comerem, né? E nós vemos aqui em Levítico capítulo 11, vamos ler, Levítico capítulo 11, o versículo 15, que diz o seguinte: todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie. Isso que não deveriam comer, ok? Eram aves consideradas impuras pela lei, né, de Moisés. E isso reforça a ideia de que Deus pode usar até mesmo o improvável para que o propósito dele seja executado, para que o propósito de Deus seja cumprido. E o milagre aí é que corvos, né, normalmente comem carne e não compartilham comida, mas aqui eles obedecem à ordem divina. E temos uma interpretação simbólica que é uma alternativa à minoria dos estudiosos, e alguns intérpretes sugerem que corvos, no hebraico, que é Orevim, poderia também significar árabes ou habitantes de Horebe. Ou seja, poderia se referir a homens que alimentaram Elias, não aves. Mas a interpretação mais aceita, tanto judaica quanto cristã, é realmente a literal, pássaros enviados por Deus. Eu dando uma passeada aqui na internet, achei algo muito importante. Ou aves ou árabes, o importante é que Deus cuidou de Elias. As lições espirituais que nós temos para isto é que o corvo simboliza a dependência total de Deus. Elias não plantou, não caçou, não comprou alimento, apenas recebeu. O corvo aponta para uma lição de dependência. O profeta tinha que confiar diretamente no cuidado de Deus. Muitas vezes nós passamos por situações semelhantes. Confiar no Senhor. Isso nos ensina a viver pela fé, crendo que o pão nosso de cada dia vem do Senhor, cumprindo-se a palavra de Deus. Eu já passei por várias situações e lembro-me que em Minas, Coronel Fabriciano, eu fiquei desempregado 5 anos. Mas me envolvi totalmente em oração, em pregações evangelísticas, em obra missionária, em profecias e revelações, Deus usando a minha vida, tendo misericórdia de mim. Deus providenciou aluguel, Deus providenciou roupa, Deus usava pessoas. E durante 5 anos eu passei assim. Realmente não era fácil, era muito difícil, era bem complicado. Mas
Lembro-me de uma vez que eu ia apresentar um jogral na igreja, bastante gente, eu era líder da mocidade, tinha mais de 300 jovens na minha liderança, e meu sapato estava furado. Fora estava muito bonito, mas por baixo do solado estava furado. E eu orando a Deus, Deus tem misericórdia, eu não posso comprar um sapato e tal. Deus usou a pessoa que menos eu esperava. Me levou em uma loja, me deu o sapato, ainda comprou 2 sapatos, acho que 3 ou foi 6 meias e um cinto. Isso é uma das experiências que eu passei quando o Senhor, na realidade, estava trabalhando na minha vida. Fui operado de hérnia a primeira vez e o armário tinha apenas arroz e feijão. Como eu ia me alimentar apenas com aquela comida? Dias antes, Deus havia me mostrado em visão que chegava uma irmã na minha casa em um Fusca amarelo e saía caixas e mais caixas daquele Fusca. Quando eu cheguei do hospital, essa visão se cumpriu. A mesma irmã que eu tive a visão, ela fez uma enorme compra e levou para nós. São vários exemplos, várias situações que o Senhor cuidou da minha vida, teve misericórdia de mim. Eu posso falar isso com muita segurança, com muita certeza, como Deus ele usa situações para cuidar da nossa vida. E o Corvo apresenta-nos uma lição realmente de dependência. Nós precisamos depender totalmente do Senhor. O verdadeiro sustento não vem do emprego, do salário ou das pessoas, mas de Deus que usa instrumentos para nos suprir, para suprir as nossas necessidades. As nossas experiências, elas servem realmente para ilustrar para outras pessoas e ser exemplo para outras pessoas como Deus ele cuida de nós. A provisão de Deus, quando o recurso humano falha, o Senhor sustenta milagrosamente. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus especial, é um Deus muito, muito grande e nos ensina uma obediência radical. Elias teve de confiar que seria sustentado por meios improváveis. Aí nós vemos também a soberania divina. Deus ordena até sobre os animais para cumprir os seus desígnios. Lembro-me de um exemplo muito lindo da minha irmã, que morava no Rio de Janeiro. Hoje ela já está com o Senhor, e ela passando assim por muita necessidade, e ela com muita vontade de comer frango. E de repente chega a cachorra dela com um frango em uma bolsa, em uma sacola, e ali arranhando a porta. Quando ela foi ver a cachorra fazendo barulho, aquela cachorra levou um frango para a minha irmã. De onde, como ela pegou esse frango, não me pergunte. Mas aí a provisão do Senhor. Então vejam que a soberania divina ordena até sobre os animais para cumprir o seu propósito, para cumprir os seus desígnios, o seu plano. E nos ensinar que posso todas as coisas naquele que me fortalece, que o Senhor é aquele que providencia. É o Senhor aquele que faz milagres de uma forma muito especial. O improvável se torna instrumento. Assim como corvos impuros sustentaram Elias, Deus pode usar pessoas, situação e até inimigos para nos abençoar. Eu fui ao Paraguai, fui missionário no Paraguai por 2 vezes. A primeira vez eu estava sustentado pelo Ministério Belém, de Belo Horizonte, João Monlevade, Minas Gerais. Mas aí saindo do Paraguai, depois, acho que uns 2 anos após, ou foi 3, não lembro mais, eu voltei. Só que eu voltei sem salário, eu voltei para obedecer aquilo que Deus havia ordenado. Deus providenciou a melhor casa que eu já morei na minha vida, usando um pastor para me passar aquela casa para eu morar. Antes de ir para essa casa que eu estou falando, Deus usou uma irmã para nos ajudar. Essa irmã nos acolheu, eu e os meus 2 filhos, a Sueldma, o Ian Green Sueldma e o Douglas Patrick.
E aquela irmã nos colocou, era uma irmã que não tinha condições econômicas. Ela vendia pão, vendia bolo para se sustentar. Sabendo que a nossa alimentação era diferente, ela comprava primeiro para nós. E nós ficamos ali naquele quarto, onde ela providenciou uma cama e comida para nós e ventilador. Como Deus ele age assim de uma forma toda especial. Deus usa realmente instrumentos improváveis para cumprir com a sua vontade. E outra coisa que nós aprendemos com isso é preparação para o futuro. Esse tempo de provisão no esconderijo preparou Elias para o confronto maior no Monte Carmelo, que nós vamos ver a leitura do capítulo 18. Você pode ler aí em sua casa. A aplicação prática que nós temos é que Deus cuida de quem permanece fiel a Ele. Quando nós permanecemos fiel ao Senhor, o Senhor é aquele que providencia tudo aquilo que nós precisamos. Em momentos de escassez, não devemos olhar apenas para os recursos naturais, mas podemos confiar no poder de Deus, confiar na providência de Deus, porque Deus ele abre portas aonde não tem portas. Deus abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. Ele pode usar corvos modernos, pessoas inesperadas, caminhos improváveis ou até mesmo situações adversas para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos alimentar. Ok? Vejamos o significado do corvo na Bíblia. O corvo foi a primeira ave solta por Noé após o dilúvio, Gênesis capítulo 8, versículo 7. Ele não voltou para a arca, pois é uma ave de rapina que se alimenta de carniça. Na lei de Moisés, o corvo era considerado um animal impuro. Levítico capítulo 11, versículo 15. Portanto, o corvo geralmente representa o improvável, o indigno e até mesmo o desprezado. Mas vejamos o simbolismo dos corvos que alimentaram Elias. Deus usa o improvável. Corvos não dividem comida, mas neste caso eles tiveram que obedecer. Aleluia! Isso simboliza que Deus pode usar aquilo que parece improvável ou indigno para abençoar os seus filhos. Lembro-me da história de uma irmã que estava passando por uma situação bem complicada, bem difícil, e ali aquela irmã orando para Deus ter misericórdia e enviar alimento para ela. E passa uma pessoa, escuta aquele clamor e tal, e era um pai de santo, e ele fez uma compra enorme e depositou ali na porta da casa daquela irmã. Ela agradeceu a Deus, louvor a Deus. Aí depois passa aquele homem por ali, o Marcos, tudo bem? Bom dia. Marcelo, né? Marcelo, depois eu vou procurar teu nome aí no TikTok, eu vou te seguir, ok? E aí ele passa e diz, aí fala para ele, bestalhada, quem me trouxe isso aqui fui eu. Não foi Deus, não. Aí ela disse assim, olha, quando Deus quer, até o diabo obedece. Então vejam bem, Deus ele tem a sua forma de providenciar situações, de usar situações, porque ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é especial. E isso simboliza que Deus ele pode usar até o improvável para nos abençoar, para nos ajudar. Lembro-me de Foz do Iguaçu, que eu morei em uma casa por um ano sem pagar aluguel. Eu havia orado por uma pessoa. Aquela pessoa era da religião espírita. Ela foi curada, Jesus abençoou. E eu morava numa casa, aquela casa não estava muito legal. Ela vendo isso, ela disse assim, o que é que eu posso fazer pelo Senhor? Eu disse, não estou pedindo nada. A Bíblia diz, dá de graça o que de graça recebeste. Resultado da história é que ela me cedeu uma casa e eu morei um ano, uma casa muito boa, muito legal, no bairro Boici, em Foz do Iguaçu. E aquela pessoa foi curada de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Então veja, o simbolismo dos corvos que alimentaram Elias, Deus usa o improvável
provisão fora dos padrões, a lógica humana esperava que Deus levantasse um rico, um rei ou um sacerdote para sustentar Elias. Não. É o meu caso do sapato que eu ganhei. A pessoa que me deu o sapato era uma pessoa muito simples, bem humilde, que eu não esperava. E foi daquela pessoa que me levou em uma loja e eu escolhi o sapato, 2 sapatos. Isso faz muito tempo, isso foi em Contagem, em Minas Gerais. Deus é tremendo, Deus é especialista em fazer milagres. Ele usa corvos, um símbolo de sua provisão, que não depende das estruturas humanas, mas depende da sua soberania, depende do seu amor, depende da sua misericórdia, depende daquilo que Ele quer fazer conosco e da lição que Ele quer nos ensinar. Depois, quebra de preconceito religioso. Elias, judeu fiel, teve de receber sustento de um animal impuro, segundo a lei. Isso nos aponta para a ideia de que Deus não está preso às categorias de puro ou impuro, aceitável ou não aceitável. Mais tarde nós vamos observar Pedro, que também aprenderia isso na sua visão que ele teve de Atos 10, quando Deus mostra para ele que não devemos chamar a atenção de impuro a quem Deus purificou, porque ele teve uma grande visão de um grande lençol com vários animais, principalmente impuros, e ali, naquela visão, o Senhor dizia: mata e come. Não consideres impuro ao que Deus purificou. É claro que ali Deus estava dando uma simbologia de nações, de pessoas, porque Deus fala de várias formas e fala de várias maneiras. Uma outra lição aí é a preparação para confiar em Deus. O corvo aqui pode simbolizar situações estranhas, ou até mesmo desconfortáveis que Deus permite para treinar a nossa fé. Muitas vezes nós passamos por situações que não são legais. Porém, Deus está usando aquela situação para que a nossa fé seja aumentada, para que nós possamos depender de Deus, possamos confiar nele, e de repente você já tenha passado por uma situação semelhante, por uma situação que você pensou: nossa, como pode ser essa situação? Mas Deus usa situações estranhas para que nós possamos exercitar a nossa fé e ver que Deus não age como o homem, que Deus não vê como vê o homem, mas Deus, Ele realiza milagres de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Lembro-me, quando eu comecei letras em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, fiz 2 anos e meio, porém, seria 4 anos, porém não terminei. Fui jogado na obra missionária, deixei tudo. 27 anos após, Deus preparou, eu aqui em Valparaíso, eu comecei tudo de novo, tudo novamente. Fiz a minha faculdade e Deus usou situações tremendas, situações especiais. Lembro-me que 40 pessoas começaram o curso e somente 7 pessoas, acho que tinha 10 homens na turma, somente 7 pessoas terminaram a faculdade e eu, o único de homem que restou para fazer a formatura, para participar da formatura. Deus usou uma situação que eu não vou explicar aqui, mas uma situação fenomenal, uma situação tremenda, e eu me formei e hoje eu tenho mais de uma faculdade e outros cursos mais. Deus usando situações delicadas para nos abençoar, para nos ensinar o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, ok, Marcelo, e a sua misericórdia. O sentido profético de tudo isso, alguns intérpretes veem aqui um tipo profético. Os corvos representam nações pagãs, imundas, segundo Israel, mas que um dia seriam instrumentos para abençoar o povo de Deus. Isso antecipa, a abertura do Evangelho para os gentios, que serão vistos como impuros, mas que se tornaram nações
o canais da graça de Deus, né? Os corvos representam as nações pagãs imundas, né? Mas que um dia seriam instrumentos para abençoar o povo de Deus. As aplicações simbólicas para nós: Deus pode usar pessoas improváveis, às vezes até quem não é crente, para nos ajudar, e Deus faz isso maravilhosamente bem. Não despreze os meus pequeninos ou estranhos que Deus usa. Pode exatamente ser o corvo que ele levantou para sustentar você. Não limite a ação de Deus. Ele pode usar até mesmo aquilo que você considera impuro, aquilo que você considera indigno, aquilo que você considera improvável. Confiança no invisível. O símbolo dos corvos ensina que não precisamos entender como Deus fará, apenas confiar na sua palavra. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é maravilhoso. Vejamos o simbolismo de corvo na Bíblia. Nós já temos falado, ou já falamos, né? Mas carrega realmente um símbolo muito forte. Nós vemos aí Noé no dilúvio. Nós já falamos da lei da impureza. Essa profundidade espiritual que Deus escolhe um animal impuro para executar o seu plano. É a soberania de Deus, é o querer de Deus, né? E o impuro sustentado pelo santo, sustentando, ou seja, o impuro sustentando o santo. O profeta, homem de Deus, é sustentado por aves consideradas impuras. E isso aponta para a soberania divina. E Deus usa aquilo que é improvável, que o homem despreza, para alimentar o seu povo. Eu tenho um exemplo muito forte neste momento que eu vou contar. Hoje eu estou aposentado, sou professor aposentado, porém acho que foi no ano 2013, eu fui para a cidade de Guararapes, eu moro em Valparaíso, eu fui dar aula na escola Aimone Salas. E eu fui apenas com o dinheiro da passagem, com a mala, com a roupa, apenas com o dinheiro da passagem, e eu teria que dar aula ali no outro dia de manhã, eu teria que ir no dia anterior. Eu fui e não tinha onde eu dormir, não tinha onde eu ficar. E como foi que aconteceu? Eu procurei a casa de um pastor. Esse pastor não me atendeu, e ele me conhecia. Apresentou muitas recusas. Deus usou um professor que eu fiquei uma semana na casa dele. Ele me deixou com a chave da casa, porque ele dava aula em Rubiácea, São Paulo, e fiquei com toda a liberdade ali. Passando aquela semana, eu teria que procurar um outro local. E o que é que Deus fez? Eu ia passando na rua, um cara de bicicleta passou e disse assim: ei, não te preocupe, Deus vai providenciar um local para você ficar. Aí eu fiquei num albergue, um albergue espírita, que aceitava todas as pessoas ali. Ali eu fiquei, acho que uns 10 dias. E ali eu expliquei a minha história. Eu não tinha condições econômicas. E disse assim: olha, você vai ficar aqui na área das mulheres. Se chegar alguma mulher para se hospedar, você vai ter que sair e ficar na área dos homens, que é um pouquinho mais complicado. Durante todo aquele tempo não apareceu ninguém ali. Fiquei ali, comendo, bebendo, dormindo, tomando banho, evangelizando ali, fazendo muita amizade. Fiz uma amizade muito grande. Depois Deus usou uma outra pessoa que também me cedeu uma casa, que precisava do aluguel. Primeiro, ela me aceitou tranquilo, conseguiram para mim geladeira, conseguiram fogão, conseguiram cama, conseguiram prato, conseguiram xícara, conseguiram um monte de coisas. Que eu disse: eu não vou ficar aqui muito tempo, porque eu tenho a minha casa em Valparaíso. E assim Deus providenciou. Vejam o cuidado de Deus, vejam o cuidado do Senhor. Foi um albergue espírita, Bezerra de Menezes.
Mas ali eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, de evangelizar várias pessoas, de mostrar o meu testemunho para aquelas pessoas. Então, assim como o corvo, no contexto de Elias, representa o inesperado, o rejeitado e até mesmo o impuro, Deus ele usa situações adversas para nos abençoar. E nós precisamos ver que essa provisão era contínua. Os corvos traziam pão e água de manhã e de noite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Isso mostra que o sustento de Deus não é esporádico, mas é um sustento fiel, é um sustento constante, é algo lindo, é algo maravilhoso. E nos ensina essa dependência de Deus. Elias não tinha como caçar, plantar ou cozinhar, mas o seu alimento veio de quem? Veio totalmente do Senhor, veio totalmente de Deus. Glória a Deus por isso. E nessas lições espirituais nós vemos realmente isso improvável acontecendo, Deus usando situações, Deus quebrando paradigmas, Deus quebrando preconceitos. E isso que nós temos hoje, Deus está usando situações para o nosso crescimento, usando recursos inesperados que chegam para nós em momentos de situações complicadas, em momentos de crises. E a mensagem central de tudo isso aí é: não despreze os corvos que Deus envia. Às vezes a resposta da oração vem de onde menos você espera. E para concluirmos, os corvos que alimentaram Elias são símbolos vividos das provisões, ou da provisão sobrenatural de Deus. Ele nos lembra que o Senhor é capaz de agir de forma surpreendente, de forma inesperada, para cuidar dos seus filhos, mesmo em meio à crise. E aquele que sustentou Elias junto ao ribeiro de Querite continua sendo o mesmo Deus que sustenta o seu povo hoje. Ele não muda. O corvo, um animal impuro, um animal improvável, se torna símbolo da provisão de Deus e da fidelidade de Deus. A mensagem é clara: não despreze os corvos que Deus usa para te sustentar. Ele pode usar o improvável, agir de forma sobrenatural, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Eu poderia aqui dar vários exemplos de situações que aconteceram durante o meu ministério, durante a minha vida, porque Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus ele é maravilhoso, Deus é santo, poderoso. O Senhor é bom o tempo todo. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que se passa na terra. Então nosso Deus está nesta manhã te dizendo: não temas, porque eu sou o provedor. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por este momento, eu te agradeço por esta hora. Eu peço que a tua mão, Senhor, continue estendida para nos abençoar de uma forma toda especial. Abençoa o meu amigo, a minha amiga que aí entrou, e que esta pessoa, Senhor, possa sentir-se cuidada pelo Senhor, possa entender que Deus está trabalhando para o nosso próprio bem. Amém? Que Deus ajude e nos abençoe. Bibliografia sugerida: Bíblia de Estudo, NVI, Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, Comentário Bíblico Bacon, Antigo Testamento, volume 2, Comentário Bíblico de Mateus Henry, Comentário Expositivo de Hernandes Dias Lopes, livros específicos: O Espírito nos Profetas, de Bruce F.F., editora Vida Nova, Luker Ebert, Todos os Milagres da Bíblia, Mark Arthur, que é John Mark Arthur, Manual Bíblico dele, de Cláudio Honor de Andrade, Dicionário Bíblico Teológico, e vários artigos científicos, Uma bibliografia essencial para isso é Comentário Bíblico Mateus Henry. É um clássico profundo e devocional que explica bem o simbolismo do texto
e da aplicação espiritual. Também o comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes, Primeiro e Segundo Reis, editora Agnus, que tem uma linguagem bastante simples, clara e prática para sermões. O comentário bíblico de Bacon, Reis, volume 2, que é excelente para estudo, mais aprofundado e acadêmico, com notas históricas e teológicas. Herbert Lucan, Todos os Milagres da Bíblia, que nós já citamos aí, e a Bíblia de Estudo Pentecostal, que nós já citamos aí. Eu espero que você tenha acompanhado bem a live, que tenha entendido esse cuidado sobrenatural de Deus. Quem sabe que você está passando por um momento muito difícil, muito complicado, mas, assim como eu, confie no Senhor, porque Deus ele é soberano, é poderoso para atuar em todas as situações, em todas as dificuldades. Um grande beijo, com muito carinho, o pastor missionário Nelson Alves de Andrade.